Em uma parte remota do mundo, em uma pequena aldeia empoeirada à beira de uma vasta floresta, vivia um velho chamado Hugo. Hugo estava sozinho. Os anos haviam tornado seus passos mais lentos e seus cabelos mais grisalhos, mas seu coração ainda estava cheio de vida e energia. Todos os dias, ele passava seu tempo vagando pela aldeia, alimentando os pássaros ou cuidando das flores em seu jardim. Ele estava contente, mas sabia que sentia falta do contato com outras pessoas. Certa tarde, quando o céu escureceu e o vento assobiava através das árvores, ele ouviu um som estranho perto de seu jardim. A princípio, pensou que fosse um animal, mas quando se aproximou, viu uma jovem mulher parada à beira da floresta. Ela não era como os outros habitantes da aldeia. Sua pele brilhava com um tom pálido, quase prateado, e seus olhos eram de um azul radiante, que sob a luz do sol parecia quase sobrenatural. O nome dela era Lyra, e ela estava de passagem, à procura de um abrigo seguro. Lyra explicou a Hugo que ela estava em um longo e perigoso caminho e que seria muito arriscado continuar sua jornada durante a noite. Hugo, embora ciente da aparência incomum da mulher, era um homem bondoso. Ele a convidou para sua casa sem hesitar. Uma cama quente e um pouco de comida não fazem mal a ninguém, pensou consigo mesmo. Ela ficou grata, e nas horas seguintes, sentaram-se perto do fogo e conversaram sobre os diversos lugares que ela havia visitado. O que Hugo não sabia era que Lyra não era apenas uma viajante. Ela pertencia a uma espécie alienígena e, naquele momento, estava no meio de seu período reprodutivo. Para sua espécie, era uma fase muito especial, onde suas necessidades eram muito mais intensas do que o normal. Lyra, no entanto, havia aprendido a controlar seus desejos, ou pelo menos achava que os controlava. Mas, à medida que conversava mais com Hugo, começou a sentir as estranhas forças de atração surgindo entre eles. Hugo, inseguro de si mesmo, achou estranho como Lyra de repente se aproximava tanto dele, seus toques já não sendo mais apenas casuais, e seus olhares mais longos e intensos. Sua voz, suave e calma, tinha um efeito tranquilizante sobre ele, mas também algo indefinido que o deixava em um estado de excitação estranha. Lyra, por sua vez, não pôde deixar de sentir essa tensão. Era como se seu corpo, tão perto dele, começasse a ganhar vida, e os impulsos sedutores de sua espécie exigissem mais. Desculpe, eu não queria isso, sussurrou Lyra, quando sua mão tocou acidentalmente a dele. Seu coração batia forte, e ela sabia que havia perdido o controle da situação. Hugo, no entanto, sem saber de nada, apenas sorriu e disse: "Não se preocupe, menina. Às vezes, é apenas a proximidade que nos aproxima." Mas, naquele momento, Hugo não estava apenas fascinado pela aparência dela, mas também pela intensa aura que ela emanava. Nas horas seguintes, a atmosfera entre os dois permaneceu tensa e carregada de eletricidade. Hugo percebeu como Lyra o observava com olhares que ele não conseguia decifrar. Era como se ela se perguntasse como ele reagiria se ela se aproximasse ainda mais. E Hugo? Bem, ele não sabia o que fazer. Algo dentro dele desejava isso. Mas o velho também era cauteloso em deixar-se guiar pelos desejos de uma mulher tão jovem e ainda assim tão fascinante. Lyra sabia que não podia esperar mais. Suas necessidades começaram a dominá-la. Ela não tinha outro lugar onde pudesse encontrar abrigo, e Hugo agora era a única pessoa que poderia ajudá-la. Seus instintos a impulsionavam a agir, e ela não conseguia mais afastar os pensamentos sedutores que rondavam sua cabeça. Hugo, que mal entendia suas próprias necessidades, se encontrava em uma situação semelhante. Dividido entre o desejo e a cautela, ele não sabia o que fazer quando Lyra se aproximou. "Hugo", disse ela com uma voz suave, olhando-o diretamente nos olhos. "Eu preciso de algo de você. Você pode me ajudar a acalmar essa inquietação interna." Suas palavras tinham um significado que não era fácil de decifrar. Mas Hugo, que nunca havia recebido tal pedido em sua solidão, não conseguiu resistir ao charme que ela emanava. A tensão entre eles estava agora tão densa que quase podia ser tocada. Hugo sentia como se estivesse sendo puxado por um vórtice do qual não havia escapatória. Lyra sabia que estava fazendo algo arriscado, mas não conseguia mais controlar. Ela precisava de mais, muito mais do que Hugo poderia imaginar. E enquanto a noite se aprofundava e as horas se alongavam, a linha entre hospitalidade e algo totalmente diferente mal podia ser distinguida.
As histórias que haviam contado um ao outro se misturaram com os desejos não ditos que pairavam no ar. Hugo ainda não sabia exatamente o que fazer, mas o desejo que Lyra despertava nele não podia ser ignorado. Lyra sentia o mesmo. Naquela noite, tudo era possível, e nos olhos dela, Hugo podia ver que nada seria mais como antes. O resto da noite passou em uma névoa de palavras não ditas e desejos secretos. Mas ambos sabiam que aquele momento mudaria algo para sempre. A noite seguiu em frente. E enquanto Hugo se deixava cada vez mais envolver pela estranha situação, percebeu como Lyra se tornava mais determinada em seus movimentos. Seus corpos exalavam uma energia intensa, quase elétrica, que Hugo não conseguia nem esperar nem compreender. O que ele não sabia era que Lyra, de certa forma, agia como um imã para ele, como se sua existência naquela terra fosse apenas destinada a arrancá-lo de sua solitária rotina e levá-lo para um mundo cheio de desejos inexplorados. Hugo se sentia, por um lado, sobrecarregado por essa atração nova e quase sobrenatural, mas, por outro lado, também sentia uma curiosidade e uma excitação quase infantil. O que pode acontecer? Pensou consigo mesmo e sorriu levemente enquanto mergulhava em uma conversa silenciosa, mas envolvente, com Lyra, que cada vez mais se tornava absurda, do jeito que ele nunca esperaria. Você sabe, disse Hugo com um sorriso, eu vi tantas coisas estranhas na minha vida, mas você, minha querida, é algo completamente diferente. Lyra, cujos olhos brilhavam na escuridão, inclinou a cabeça e olhou para ele com uma mistura de curiosidade e fina ironia. Ah, você ainda não viu nada, Hugo? Acredite em mim, o que você considera estranho é para mim completamente normal. Ela deu um passo à frente, e Hugo percebeu como seu perfume o envolvia novamente. Era como uma mistura de flores exóticas e um toque de algo que ele não conseguia nomear, uma combinação de liberdade e sedução. Oh, você fala muito, mas não entende o que eu realmente preciso, sussurrou ela, e sua voz agora tinha aquele tom sedutor que fazia Hugo sentir como se estivesse preso em um sonho. Ele riu nervosamente, sem saber como reagir a essas palavras, mas então se deu conta de que nunca, em toda a sua vida, havia sentido uma tensão como aquela. Seria isso um truque? Ou ela realmente só acidentalmente procurou abrigo em sua casa? Sabe, Lyra, começou Hugo, a maioria das pessoas da minha idade consideraria tudo isso bem, como dizer, indelicado. Lyra apenas sorriu e se aproximou, seus movimentos suaves e implacáveis. Mas você não é um homem comum. É. Ela colocou a mão sobre seu ombro, e Hugo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Espero que você não seja o tipo de homem que, na primeira oportunidade, largaria tudo e sairia correndo, né? Perguntou ela com um sorriso travesso. Hugo mal conseguia acreditar no que ouvia. Isso realmente era uma investida. Ou seria apenas um mal-entendido estranho? Eu sou apenas um velho, murmurou ele, tentando nervosamente organizar seus pensamentos. Mas Lyra riu suavemente. Ah, Hugo, disse ela, sentando-se no sofá próximo à lareira. Os velhos são conhecidos pela sua sabedoria, certo? Mas me pergunto quão sábio você realmente é. Ela se reclinou para trás, seus dedos brincando com um dos travesseiros, e Hugo pôde ver o brilho em seus olhos. Era uma mistura de curiosidade e um estranho desafio. Você realmente não é tão inocente quanto parece, né? Ela perguntou, olhando-o diretamente nos olhos. Hugo a encarou, repentinamente tomado por uma sensação de confusão. O que ela realmente queria? O que ele queria? E o que diabos estava acontecendo ali? Bem, acho que todo mundo tem seus segredos, respondeu Hugo, de repente, tentando se recompor. Mas às vezes é preciso simplesmente se deixar ir, não é? Lyra assentiu com a cabeça. Sim, disse ela, às vezes você precisa simplesmente perder o controle. Nem sempre se trata de entender tudo. Ela se levantou e deu um passo à frente, seus passos soando como o suave estalar de folhas ao vento. Hugo mal conseguia respirar quando ela se aproximou ainda mais. A proximidade dela, a tensão entre eles, era quase insuportável. Naquele momento, ele soube que nunca mais seria o mesmo homem velho em sua aldeia. Algo dentro dele havia mudado, e ele não tinha certeza se isso era bom ou ruim. O que você vai fazer agora, Hugo? Perguntou Lyra com uma voz tão suave que quase soava como uma ordem. Sabe o que eu quero? Eu quero que você simplesmente venha comigo, sem fazer perguntas.
Quero que você compartilhe o momento comigo. Talvez seja o último momento que tenhamos. Sua mão repousou sobre o peito dele, e Hugo pôde sentir a batida de seu próprio coração. Ele podia sentir o calor dentro dela, que o atraía cada vez mais. Algo dentro dele sabia que aquele encontro não era por acaso. Era como se o universo tivesse criado aquela estranha conexão para testar ambos. No entanto, Hugo, que ao longo de seus últimos anos nunca deixará transparecer nada, sentia como se estivesse lentamente perdendo o controle sobre si mesmo. Mas Lyra, e se eu não puder te seguir? E se eu não souber o que você realmente precisa? Perguntou ele baixinho, com a voz incerta. Mas Lyra apenas sorriu de maneira misteriosa e balançou a cabeça. Você não precisa saber o que eu preciso, Hugo, sussurrou ela. Você só precisa saber o que você quer. O olhar dela se encontrou com o dele, e naquele momento, parecia que o mundo inteiro tinha parado. Hugo não conseguia mais pensar claramente, mas sabia que aquela noite havia despertado algo nele que ele jamais imaginara possível. Não se tratava mais de saber se ele deveria se entregar à situação, mas apenas de quão fundo ele queria mergulhar nesse mundo inexplorado. Não há mais volta, né? Perguntou Hugo, ao sentir como o tempo ao seu redor começava a se distorcer. Lyra sorriu e colocou o dedo sobre seus lábios. Nunca há um caminho de volta, sussurrou ela, inclinando-se para ficar ainda mais próxima. E quando seus lábios quase se tocaram, Hugo soube que havia chegado a um ponto onde não havia mais volta. Era como se o tempo em si tivesse feito uma pausa naquele momento, enquanto Hugo e Lyra se encontravam em uma tensão silenciosa, mas carregada. Seus corpos estavam tão próximos que o ar ao redor deles parecia quase elétrico. Hugo sentiu seu coração bater mais rápido enquanto Lyra, com um sorriso misterioso, olhava em seus olhos. Você realmente é uma pessoa especial, Hugo, disse ela baixinho, passando o dedo sobre sua mão. O toque dela foi suave, mas Hugo podia sentir o desejo subentendido que emanava dela. Era uma mistura de curiosidade e uma sedução da qual ele não conseguia escapar completamente. Você nunca esperou por isso, né? Perguntou Lyra, enquanto se inclinava um pouco mais em direção a ele. Nem nos meus sonhos mais ousados, murmurou Hugo, tentando se recompor. Mas estava difícil. A presença de Lyra tinha algo que o desestabilizava. Sua aura era quase hipnótica, e a maneira como ela o olhava o deixava sem fôlego. Enquanto tentava se concentrar na conversa, percebeu como a mão dela lentamente descia pelo seu braço, de maneira suave, quase brincalhona, como se ela estivesse jogando um jogo secreto com ele. E se eu te disser que você não é mais tão inocente quanto pensa? Sussurrou ela, com uma voz doce e ao mesmo tempo cheia de desafio. Hugo a encarou, sem saber se deveria levar suas palavras a sério ou se era apenas mais uma brincadeira. Mas Lyra parecia estar falando sério. Seus olhos brilhavam, e ela continuava a se aproximar dele. Eu sei que você está começando a entender, Hugo, disse ela, observando sua reação. Existem coisas que você ainda não viveu. Coisas das quais você nem imagina que poderiam te atrair. Hugo tentou organizar seus pensamentos, mas suas dúvidas internas foram superadas por uma excitação inexplicável. E se ela tivesse razão? E se ele realmente visse mais nela do que queria admitir? Você é um homem estranho, Hugo, disse ela com um sorriso travesso, enquanto se levantava e se afastava um pouco dele. Mas logo se virou novamente, seus olhos brilhando de determinação. Mas é exatamente isso que você precisa. Alguém que te mostre que você é mais do que jamais imaginou ser. Você se vê como um homem velho, alguém que não pode mais viver experiências. Mas e se eu te dissesse que a vida é muito mais excitante quando a compartilhamos com as pessoas certas? Suas palavras pairaram no ar, e Hugo sentiu uma onda de desejo e insegurança subindo dentro dele. Ela o desafiara, e ele sabia que não havia mais volta. Você é diferente do que eu esperava, disse ele finalmente, tentando retomar o controle da conversa. Eu pensei que você fosse apenas uma viajante comum, mas você me puxou para uma direção que eu não conhecia. Lyra sorriu, como se soubesse exatamente o que estava se passando dentro dele. Esse é o ponto, Hugo, disse ela. Às vezes é preciso se afastar do que se conhece e mergulhar na incerteza. Foi exatamente isso que você fez hoje à noite, e você não vai se arrepender. Você não é mais o velho homem que costumava ser. Sua voz estava firme agora, e Hugo podia ver como ela se perdia em seus próprios pensamentos.
Você realmente é uma pessoa extraordinária, continuou Lyra, enquanto lentamente caminhava ao redor dele. Seus movimentos eram suaves, quase hipnóticos, e Hugo não conseguia evitar de observá-la. Ela o atraía ainda mais, como se soubesse que ele era a chave para algo maior. E você tem muito mais potencial do que jamais se permitiria. Você pode retomar o controle, Hugo, mas para isso precisa se entregar a mim. Sua voz agora era quase um sussurro, enquanto ela se aproximava ainda mais dele. Hugo sentiu seu corpo reagir às palavras dela. Era uma sensação estranha, como se, por um lado, estivesse lutando contra seus próprios princípios, e por outro, fosse impulsionado por uma curiosidade incontrolável. Ele não sabia o que fazer. Deveria parar? Deveria se afastar? Ou deveria simplesmente se deixar levar pela situação? A decisão parecia impossível, e ainda assim, ele sabia, no fundo, que não poderia continuar como se nada tivesse acontecido. Você é tão inocente, Hugo, disse Lyra, enquanto olhava novamente para ele com seus olhos hipnotizantes. Mas todos nós temos nossos lados obscuros, nossos desejos ocultos. E eu acho que você finalmente está pronto para descobri-los. Você não precisa ter medo de ir comigo. Suas palavras tinham um poder que Hugo mal conseguia compreender. Era como se ela estivesse abrindo seus olhos para algo que ele nunca tinha visto antes, um mundo cheio de possibilidades além da sua imaginação. Talvez você esteja certa, disse Hugo finalmente, enquanto se afastava dela e se recostava. Talvez eu tenha ignorado isso todos esses anos. Mas eu não sei se Mas Lyra o interrompeu com um sorriso, que era ao mesmo tempo reconfortante e desafiador. Você ainda não sabe, Hugo, mas vai saber quando chegar o momento. Vai ver, a vida é muito mais excitante quando a vivemos plenamente. E às vezes, isso significa se entregar aos desejos que mais se teme. Hugo não sabia o que fazer. Algo dentro dele queria se afastar, mas outra parte queria se entregar completamente a ela. Mas naquele momento, ele sabia que não poderia tomar essa decisão sozinho. Algo em Lyra o atraía, e ele não podia mais ignorar a conexão entre eles. O que quer que fosse, o que havia entre eles, era forte demais para que ele simplesmente pudesse desconsiderá-lo. E assim, ali estavam, dois seres de mundos totalmente diferentes, mas unidos por uma força que ambos não conseguiam entender completamente. A noite passou, e Hugo sabia que estava diante de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Mas o que ele ainda não sabia era que essa decisão não afetaria apenas ele, mas também Lyra e o futuro dela. Era uma sensação estranha que percorria Hugo quando ele olhava para Lyra, que estava de frente para ele. Seu olhar era intenso, e sua presença ainda era uma mistura de tentação e imprevisibilidade. Ela o desafiara, não só como soldado, mas também como homem. Suas palavras, que soavam cada vez mais como um convite, voavam como flechas em seus pensamentos, perfurando-o profundamente, mas também despertando uma resposta que ele não conseguia compreender completamente. Você pensa demais, Hugo, disse Lyra, enquanto começava a girar lentamente ao seu redor, seus movimentos graciosos e cheios de confiança. Deixe-se levar. Você sabe que quer? Não sabe. Suas palavras eram como uma brisa suave, que se enrolava como uma rede invisível ao redor dele. E Hugo sentiu seu corpo reagir. Ele não podia negar a sensação, o puxão, o formigamento que se intensificava à medida que ele tentava resistir. Eu não sei o que você quer de mim, murmurou Hugo, sua voz rouca, e uma parte dele se perguntava se ele realmente queria se envolver em uma situação da qual talvez nunca mais conseguisse se livrar. Mas Lyra não desistiu. Eu só quero que você veja a verdade, Hugo. Você não é quem pensa que é. Você tem muito mais potencial do que jamais admitiu. Você só precisa ter coragem de enfrentar a verdade. Suas palavras eram uma mistura de pressão suave e um desafio que pairava como um jogo misterioso entre eles. Era difícil dizer se era uma conversa séria ou se ela estava apenas se divertindo enquanto brincava com seus sentimentos. Você realmente é persistente, disse Hugo com um sorriso torto, que expressava mais insegurança do que verdadeira alegria. Você não consegue simplesmente deixar as coisas acontecerem. Consegue. Lyra riu suavemente, seus olhos brilhando com uma energia que ele mal conseguia entender. Por que eu deveria? Você é o único que tem a resposta, Hugo. Mas tem medo de encontrá-la. Suas palavras o atingiram como um golpe,
E embora ele tentasse resistir, sabia no fundo que ela estava certa. Uma parte dele queria simplesmente se entregar a ela, abandonar a responsabilidade e aproveitar o que quer que fosse que ela estava lhe oferecendo. Mas outra parte o segurava. Ele tinha visto demais, vivido demais, e seus anos no exército haviam lhe ensinado uma cautela que agora o estava levando quase à loucura. Então você quer que eu simplesmente deixe ir? Perguntou Hugo, enquanto se endireitava, mas seus olhos ainda fixados no corpo dela, que se movia perigosamente perto dele novamente. Ela assentiu lentamente, sem desviar o olhar dele. Exatamente, sussurrou, você precisa deixar ir, Hugo. Essa é a única maneira de reconhecer a verdade. Você se escondeu por tempo demais da vida, do que realmente quer. As palavras dela penetraram profundamente nele, como se estivessem afastando toda a insegurança, todo o receio que ele tivesse. E de algum modo, quase como uma pressão interna, Hugo sentiu-se mais próximo da verdade. Mas o que era a verdade? Era realmente o que ele queria? Ou seria apenas uma distração, um jogo que o levaria a uma armadilha ainda maior? Você é louca, Lyra, disse ele por fim, sua voz tremendo um pouco, ao perceber sua proximidade. Você realmente quer me envolver nessa história, não é? Lyra sorriu, e em seus olhos havia uma mistura de astúcia e conhecimento. Por que você acha que é uma história, Hugo? Não é um jogo. É a vida que você perdeu porque teve medo de se abrir de verdade. Suas palavras tocaram uma corda em Hugo, e ele sentiu algo mudar dentro de si. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele realmente tivesse vivido em um estado constante de medo, do que mudaria, do que realmente queria. Mas naquele momento, não podia mais ignorar. Algo dentro dele queimava. Era um desejo que ele nunca tinha permitido. E Lyra, com sua determinação inabalável, parecia ser a única a guiá-lo nesse novo e desconhecido território. Então você é uma sedutora, hein? Perguntou Hugo, sua voz agora um pouco mais atrevida, tentando mudar o ritmo. Está tentando me tirar do meu porto seguro. Lyra riu novamente, seus olhos brilhando com uma luz quase perigosa. Talvez, respondeu ela, mas você tem isso em você, Hugo. Você tem mais coragem do que imagina. E talvez seja exatamente isso que você precisa para realmente viver. Sua voz agora soava quase como uma ordem, mas não de forma dura, como ele estava acostumado com os comandantes. Era suave, sedutora, e ainda assim permeada por uma estranha e não dita autoridade. Eu não sei se confio em você, Lyra, admitiu Hugo, enquanto tentava organizar seus pensamentos. E se isso for só um truque? E se você estiver me atraindo para uma armadilha? Lyra deu um passo mais perto, seus olhos a menos de 1 centímetro dos dele. Esse é o ponto. Hugo, disse ela calmamente, você não confia em mim. Mas você precisa confiar. Porque a única armadilha em que você cairá será aquela que você mesmo armar. Ela olhou profundamente em seus olhos, como se pudesse penetrar sua alma, como se pudesse ler seus segredos mais íntimos. E de repente, tudo ficou em silêncio. Hugo sentiu um nó em seu estômago. Não era medo o que ele sentia, era algo diferente, um brilho de interesse que ele jamais esperaria. Eu não sei o que você quer de mim, disse Hugo finalmente, sua voz agora quase um sussurro. Mas talvez seja hora de descobrir.